Olá, meus queridos e minhas queridas, muito bom dia. Hoje é um domingo, pela manhã, dia 19 de julho de 2020. E nós estamos aqui para compartilhar com vocês mais um trecho da Palavra do Senhor, hoje, a título de escola bíblica, como uma aula de escola bíblica dominical. Peço gentilmente que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 9, e faça uma leitura do versículo 6 ao 18, porque eu não o farei por questões de economia de tempo e espaço aqui na nossa gravação. Mas vejam, o título da nossa lição de hoje é A Soberania de Deus na Evangelização. Como introdução, quero pensar com vocês sobre o seguinte. Após morrer e ressuscitar, o Senhor Jesus deu as suas últimas instruções aos discípulos. Que instruções? Ide e pregar. O poder de Jesus mostrou-se suficiente para que os discípulos realizassem essa obra. E uma pergunta que a gente deve se fazer em relação à soberania de Deus é a seguinte: por que pregar a todos, se só os eleitos, só os escolhidos são salvos? Antes de responder efetivamente essa pergunta, o que o faremos no final, eu quero pensar com vocês sobre três situações. A primeira é a questão da soberania e a certeza. Por causa da autoridade de Jesus, nós sabemos que a evangelização dará certo. Esse dará certo se dá por ser visto quanto ao que nos cabe. E aí, nós precisamos aprender que fazer discípulos, evangelizar, é acompanhar alguém, é ensinar-lhe com o nosso exemplo que Jesus é o caminho em que ele, o evangelizado, se torna discípulo e deve andar. Em João capítulo 10, versículo 16, Jesus afirma ter outras ovelhas além do povo judeu. Bastará sua voz ouvida na pregação da palavra para que suas ovelhas atendam ao seu chamado e o sigam. Para a manifestação da soberania de Jesus, os discípulos receberam o poder do Espírito Santo, lá em Atos 1:8. Recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. E aí o nosso Redentor tem poder e concedeu o poder para que sua obra prosseguisse. O desenvolvimento dinâmico da obra é que o Espírito Santo dá dons à igreja para que a obra se desenvolva pela edificação dos crentes. Leia Efésios capítulo 4, de 10 a 13. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Segunda coisa que eu quero que nós pensemos a respeito do tema de hoje, a soberania de Deus na evangelização. Depois de falar sobre a soberania e a certeza no que compete a nós, o que nos cabe, então, em segundo lugar? Diante de todo o poder e autoridade de Jesus, no céu e na terra, no que diz respeito à evangelização, não é por isso que nos assentaremos e aguardaremos as coisas acontecerem, pois, ainda que não somos indispensáveis para a obra de Deus, não somos igualmente inúteis. Em sua soberania, Deus definiu que o convertido leva a palavra ao não convertido. Veja isso em Romanos capítulo 10, versículos de 12 a 15. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não crerão? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A terceira coisa que eu quero que nós pensemos sobre o tema de hoje, a soberania de Deus na evangelização. Depois de termos visto a soberania e a certeza, e também o que nos cabe, agora, em terceiro lugar, queremos ver sobre a eleição. A doutrina da eleição é o fundamento e a certeza da evangelização e do papel do crente na obra, pois a evangelização se apoia no plano eterno do Pai, em salvar pessoas desde a eternidade. Veja Efésios capítulo 1, versículo 10. De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então vejam, a partir disso nós temos a clara indicação de que o Criador fez todas as coisas em Cristo e também por Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, nós lemos o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. O que significa dizer que nós temos todo o nosso destino já definido anteriormente, assegurado por Deus. Vejam, queridos, conhecer para o judeu significa mais do que um relacionamento apenas intelectual. Tem a ver também com um relacionamento profundo, também de amor e de amizade. A predestinação é uma decisão divina que resulta em salvação para o pecador. A salvação é um ato divino em favor do pecador e, uma vez que ele seja salvo, é encaminhado por Deus para uma vida de santificação, um crescimento contínuo para, dia a dia, se tornar mais e mais semelhante a Cristo. O amor de Deus é a causa da nossa salvação. Por sua própria escolha, o Senhor traz para si a todos quantos deseja, e nada impede isso. Veja João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Corroborando com isso, veja Romanos 8,30. Aos que predestinou, a esses chamou. A esses também justificou. Ou seja, só Deus é quem chama. Ninguém mais. Outra coisa, só vem quem é chamado por Deus. Ninguém vai a Jesus se Deus não o chamá-lo na pessoa do Espírito Santo. Outra coisa, só quem vem chamado por Deus, de acordo com Romanos 8,30, é justificado em Cristo Jesus. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Todos são justificados? Não. À luz da Bíblia, só os que se relacionam intimamente com Deus, na pessoa de Jesus, por obra do Espírito Santo. Lembram lá de João 1,12? Veio para o que eram os seus, verso 11. Os seus não o receberam, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos são filhos de Deus? À luz da Bíblia, não. Nunca isso aconteceu à luz da Bíblia. Só aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso, a quem predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E a evangelização, a proclamação das boas novas, o anúncio da salvação em Cristo Jesus, é a forma que Deus tem para chamar os que são seus. Agora, a pergunta que é a cereja do bolo
da nossa conversa de hoje. Se Deus já escolheu os seus, por que devemos evangelizar? 3 coisas. Primeiro, porque Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram. Isso para as igrejas reformadas, em termos de teologia, significa depravação total. Então, por causa da depravação total, todos pecaram, o homem não pode se converter por si só. O homem não vem a Deus por si mesmo, só vem a Deus porque o Senhor foi buscá-lo na pessoa do Espírito Santo, que o convence do pecado. Segundo, porque evangelizar é uma ordem divina. Mateus 28, 20. Estou convosco todos os dias. E, portanto, pregar o evangelho. Pois bem, ordem divina se cumpre, não se discute. Terceiro, porque como Deus tem os seus eleitos, nós sabemos que a pregação, a evangelização, trará resultados, não será inútil, não será em vão. Eu posso falar, pregar, posso e devo falar, pregar, anunciar, com a certeza de que a palavra de Deus, como diz lá em Isaías, nunca volta vazia. Ela encontra morada no coração dos salvos e eles vêm ao Senhor. Por isso, a nossa pregação não é inútil, não é em vão. Eu posso falar porque ela trará resultados. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Um beijo no seu coração. Tchau, gente!